Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, porção de hoje, paraxá de hoje, Vaishlar, que significa e enviou. Está em Bereshit de Gênesis, capítulo 32, verso 3, até o capítulo 36, 43. Temos Haftará completa em Abadias, capítulo 1 a 21. Temos na Brit Hadashah em Hebreus, capítulo 11, de 11 a 20, e Mateus 26, 36 a 46. Queridos, capítulo 32 de Gênesis, Bereshit, verso 3 diz assim: Então Jacó, enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Gravem isso, território de Edom. E lhes ordenou: Assim falareis ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê, favor, à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Adonai de meu pai Abraão e Elohim de meu pai Isaque, ó Adonai, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, enfim, lista aí todos os presentes, e determinou, final do 16: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrares com eles. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E aí, a partir do verso 22, nós temos o famoso episódio que tem trazido aí inúmeras discussões entre os nossos sábios, entre os estudiosos da Torá, ao longo desses milênios, onde diz que Jacó luta com Deus, ou luta com um homem, ou luta com um anjo, e transpõe ali o val de Jaboque. No capítulo 33, nós temos o encontro efetivo de Esaú e Jacó. Ao final do 33, Jacó chega a Siquém, e ali acontece aquele episódio que nós estudamos na paraxá passada, no ano passado, o episódio de Diná, a filha de Jacó, que sai dos seus costumes e vai fazer uma visita ali que não era necessária, e que com isso ela acaba sendo violada, estuprada, e vejam a consequência disso. Então nós estudamos essa porção no ano passado, falamos muito disso, a questão das consequências daquilo que fazemos, e muitas vezes aquela coisa de que não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Como que nós vamos falar da palavra para outra pessoa se nós não estamos lá? E aí pessoas usam isso para fazerem
para irem nos lugares mais absurdos ao fundamento de que eventualmente está fazendo a vontade de Adonai. Então, queridos, a vontade de Adonai é muito clara. A palavra é muito clara. A palavra fala que Yeshua diz assim: ninguém pode vir a mim se o quê? Se o Pai não enviar. Então esse é um princípio. Ninguém pode vir a Yeshua se o Pai não enviar. E aquele a quem o Pai envia, Yeshua cuida. É isso que diz a palavra. Então muitas vezes, para variar, nós queremos fazer sempre dar um jeitinho na própria vontade de Adonai. Ele nos dá uma direção, mas nós queremos fazer do nosso jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, certamente isso causa coloca um levedo na massa que coloca por terra também toda essa massa. Então, nós contribuímos muitas vezes para o mal. Quer dizer, esse é um cuidado do povo, que o povo de Deus tem que ter, para não fazer coisas em nome de Adonai, que ele não está mandando, ou contrariando um princípio, vai querer ser, vai querer flexibilizar, vai querer relativizar, vai querer ser melhor do que Deus. Porque nós trabalhamos com a Torá, que é a justiça de Deus. Falávamos aqui na quarta-feira sobre o absoluto da vontade de Deus. Sempre esse é o nosso norte. Então, uma coisa é o que eu vejo, outra coisa é o que a pessoa vê, mas o Eterno tem ali uma palavra de ordem. Então, é a palavra dele que tem que prevalecer. Dei até um exemplo para os irmãos. Estávamos eu e a Ednei numa cabeceira a outra, e falava assim: olha, se o Davidson estava no meio, se o Davidson determina aqui, por exemplo, que esse número é 6, mas ele coloca esse número e me pergunta: Adilson, o que você está vendo aí? Eu vou dizer: é 6. E aí o Ednei do outro lado, ele vai olhar e falar assim: não, isso é 9. Só que já existe um padrão pré-determinado ali naquele momento. Aquele número é 6. Então, não porque eu estou dizendo que é 6, mas porque o Eterno já determinou que é 6. É óbvio que vai ter um momento que ele será 9, mas é cada um no seu momento. Então, o absoluto é de Adonai, não é aquilo que nós estamos vendo, que achamos, e colocando as nossas impressões como sendo verdadeiras, porque nós temos essa mania. E aqui nesse episódio de Diná, eu vejo isso, porque ela saiu do meio de uma educação que já vinha recebendo, se junta a um povo pagão, e esse povo, ela sofre ali a violação, e por conta disso, pretenderam fazer uma aliança, e o que se segue aqui foi uma verdadeira chacina. Quer dizer, consequências, e nós estudamos, conforme disse no ano passado, as consequências disso. Simeão e Levi aí, o que fizeram, enfim, por conta disso, no verso 30 do 34, Jacó diz a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra. Olhem as consequências. Vocês me afligiram e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Conquanto, gente, a intenção fosse boa, porque houve de fato uma agressão física à irmã, essa agressão poderia, na verdade, ela nem precisaria ter acontecido. Exatamente, a vingança pertence a Adonai. E outra coisa, a obediência, ela precede a qualquer outro ato. Então, aqui, se tivesse havido atenção a princípios, não teria acontecido o que aconteceu. E mais uma vez, um exemplo daquilo que sempre falamos, o que está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós possamos ter esperança. Então esses exemplos, eles estão para nós, tanto para nos mostrar aquilo que devemos fazer, quanto evitar aquilo que obviamente não está para nós. O Eterno não determina isso para nós.
Então nós precisamos de agir com sabedoria em relação a isso. No capítulo 35, Jacó erige um altar em Betel, né? Ali ele recebe a ordem de Adonai, onde Adonai determina que ele vá a Betel para que ele habite lá, né? E chegando lá ele faz um altar a Adonai. No capítulo 35 nós temos aí o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Por que mesmo que Raquel morreu aqui, gente? Foi pelo parto de Benjamim. Sim, no parto de Benjamim, mas por que ela morreu aqui? Qual que foi, atendendo a qual comando aqui? Eu já morrido na casa do seu pai. Palavra de Jacó. Exatamente, e o próprio Jacó deu uma palavra, né, para Labão, né, que aquela pessoa que estivesse escondendo aqueles ídolos morreria. Então isso aqui é cumprimento de uma profecia, daquilo que o próprio Jacó havia proferido. Temos então aí a descendência de Jacó e a descendência de Esaú no capítulo 36. Fechando no capítulo 36, lá no verso 43, onde diz: são esses os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, o quê? Pai de Edom. Pai de Edom. O que isso, colocando Esaú aqui, Esaú, Esaú, como pai de Edom, o que isso quer nos ensinar? Um de cada vez. Enfatiza muito, né, no 36, uma Esaú que é Edom, o 8, Esaú que é Edom, 9, Esaú ele é Edom, e o 43 aqui que é Esaú, pai de Edom. Então, gente, nós sabemos que existe uma rivalidade, né? Aqui tinha essa rivalidade entre Jacó e Esaú. E aqui fica claro que Esaú torna-se o pai de Edom. A Haftará de hoje está lá em Obadias, né, que fala muito sobre isso, né, sobre essa constante oposição entre Edom e os filhos de Israel, né, os filhos aqui de Jacó. Então há essa oposição que perdura até os dias de hoje. Nós não vamos entrar em detalhes aqui da questão das 10 tribos, né, separadas aí da tribo de Judá e Benjamim, mas nós sabemos que isso tem um interesse profético, né, cumprindo aí tudo que foi predito acerca do nosso povo. E é interessante que tem uma palavra de Yeshua que tem que nos chamar a atenção, quando ele diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Edom aqui, como sendo hoje o sinônimo, né, de todo o sistema ocidental, o nosso povo, após os exílios que se seguiram, estão espalhados por todo o mundo, e na verdade Yeshua hoje ele está resgatando essas ovelhas. E aliás, nós estamos aqui exatamente atendendo também esse chamamento. Hoje eu falava com um irmão aqui, só o fato de estarmos aqui, existe uma probabilidade muito grande de pertencermos às 10 tribos, a uma delas. É claro que alguns de nós sabem da sua ascendência, e muitos que não sabem, ainda que não saibam, se forem pesquisar, provavelmente tem sim uma ascendência judaica em uma dessas tribos. Queridos, mas o que eu queria focar hoje é na luta do capítulo 32. 32, a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. E aqui ele coloca essas pessoas numa disposição, e aí segue-se que o texto diz que no verso 24, melhor, 23,
Tomou-os, fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então, esse episódio aqui, essa pergunta que o anjo faz, ou o homem faz para Jacó, como te chamas, resgata a última fala de Jacó quando ele foi questionado sobre o nome dele. O pai dele, quando estava deficiente, numa situação de deficiência, que pergunta para ele, como te chamas, o que ele responde? Esaú, ele se apresenta como Esaú. Então aqui isso traz à memória dele um resgate, aqui, isso aqui é um processo, fechando o processo de techuvá, né, de arrependimento mesmo, de mostra onde caiu, né, vê onde caíste, né, então faz a pergunta para ele, como te chamas? E ele respondeu, Jacó, ou seja, ele caiu na real, agora sim eu sei quem eu sou, né? E aí, a partir desse reconhecimento, verso 28, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, digo, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Queridos, essa passagem, como eu disse, ela tem sido alvo de inúmeros estudos aí ao longo dos milênios, né? E tem várias interpretações para isso. Quem quer opinar sobre essas interpretações? Com quem efetivamente Jacó lutou aqui? Aqui na Torá, escrito com o nome mesmo, né? O hebraico está Ish. Ish, exatamente. Mas em Oséias 12:4 já fala Malach. Malach, isso. Seria meio exagero ali. No verso 30 fala, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. É claro que como um representante de Deus, né, fazendo menção aqui ao Malach de Adonai. Mais alguma? Tá, mas essa luta foi o quê? Ela foi real? O que vocês pensam? Isso foi uma luta espiritual. Uhum. Jacó lutava como se fosse uma natureza má da parte dele. Perfeito, é isso aí, gente. É isso aí. Aqui nós temos a verdadeira luta contra a Yetzer Hará. Eu não sei vocês, né? Eu já tive experiência dessa forma, de ficar lutando durante a noite acerca de algum assunto espiritual. Foi exatamente o que aconteceu. E vejam aqui o contexto, né? O contexto era que Jacó estava indo para encontrar com seu irmão Esaú com muito medo, né? Ele temia ali pela sua vida, pela vida dos seus, né? Então ele estava numa angústia muito grande, porque desde que ele saiu antes de ele ir lá para Harã, né? Ele já sabia que ele foi após participar ali daquela enganação com relação a se identificar como um irmão. Volto a dizer, nada disso precisaria ter acontecido, né? A questão, tudo que o Eterno predisse se cumpriria, e mais uma vez nós temos aqui uma intervenção humana para dar um jeitinho em algo que é da competência do Eterno.
Então não precisava de mentir, não precisava de ter feito aquele teatro ali, né, se passando pelo irmão para obter a bênção. Ele obteria essa bênção independentemente disso aqui. Mas como ele fez isso, ele carregou consigo essa culpa durante 20 anos. Foram 20 anos de culpa. E aí ele volta agora com essa culpa, depois de 20 anos, tendo convicto que o irmão certamente o mataria. E é com base nesse medo é que acontece essa experiência espiritual aqui. Então, a inclinação dele, tudo aquilo que estava ali dentro dele, temendo pela sua vida, pela vida dos seus filhos, das esposas, enfim, tudo isso fez com que ele tivesse essa experiência. E aqui fala que ele venceu, ele lutou contra Deus, aí na acepção espiritual, ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O que significa esse prevalecer? Como que ele prevaleceu? Não, tá, ele lutou contra a própria vontade, mas aí, como que é prevalecer aqui? Confiando em Deus, ele aprendeu a confiar em Deus, ter Deus para ele no coração, e a partir daí ele passou a andar diferente. E quem conhece Deus anda de uma forma diferente. Eu penso que quando ele se quebranta e pede Deus a bênção, ele reconheceu realmente a miséria dele. Eu só saio daqui se o Senhor me abençoar, porque ele entendeu tudo. Não é do quebrantamento dele. Deixa eu chuvar nele ali, né? Questão de obediência, dependência. Gente, exatamente. Ali, conforme eu falei, acontece o processo de techuvá de Jacó. Quando fala que ele prevaleceu, é só quando ele efetivamente reconhece a pequenez dele e se entrega ao governo de Deus. Então ali, e isso é exatamente o que Yeshua nos ensina, a única forma que nós temos de vencer a nossa Yetzer Hará, essa luta constante que temos dentro de nós, e isso é perfeitamente reconhecível por nós a cada dia, a cada momento, quanto nós temos aí uma vasta literatura, sobretudo na Brit Hadashah, e aí nós temos que pegar mais uma vez aquele que, de igual modo, nos ensina a vencer a nossa Yetzer Hará, que é Yeshua. Então, gente, eu vejo o seguinte, sabe, a minha preocupação, conforme eu tenho explanado aí ao longo dos anos, no movimento judaico-messiânico, porque as coisas do judaísmo são coisas muito, muito belas, são coisas extremamente profundas, mas nós que somos do segmento messiânico, nós não podemos esquecer de quem é o Messias, ou a que veio o Messias. O Messias, ele não apenas nos reconecta com o Pai, mas nos dá um padrão de excelência de relacionamento com o Pai e conosco, entre nós, nos ensinando aí de fato como nós vamos agradar o Pai. Então o que está acontecendo hoje no movimento messiânico? O movimento messiânico tem largado os ensinos de Yeshua e voltado para as reminiscências de muito antes. Ou seja, a palavra fala que a Torá ela serve de aio para nos conduzir a Yeshua. É como um tutor. Agora, nós estamos com Yeshua, ele é o nosso mestre. E ele sendo o nosso mestre, Senhor e mestre, diga-se, Adon e mestre. Então ele agora nos ensina de fato como agradar o Pai. E não tem jeito, essa questão aqui da Yetzer Hará, estuda. Eu falo assim, gente, a coisa mais maravilhosa para nós é compreendermos o que Yeshua fez em relação à nossa Yetzer Hará.
Porque a palavra é muito clara, lá em Romanos 6 fala que por um homem entrou o pecado no mundo. E aí, pelo princípio da isonomia e da paridade, o Eterno também providencia por um outro homem, por um homem entra, por um outro homem sai. Agora, como assim? Entrar o pecado no mundo por meio de um homem é tranquilo, porque a natureza é tranquilo de conceber, porque de fato nós sabemos que o sentimento de independência que tomou ali Eva e o seu marido acabou fazendo com que toda a raça fosse contaminada. Agora, tirar esse pecado, precisaria de um homem totalmente independente de Deus. E aí é que o Eterno unge a Yeshua, conforme está lá em Atos, assim como o Eterno ungiu a Yeshua, o Nazareno, com o Ruach HaKodesh de poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno era com ele. Os oprimidos do adversário, falávamos sobre isso na quarta-feira, no nosso encontro. Aliás, maravilhoso encontro, e mais uma vez eu exorto os irmãos aí que participem. Essa congregação não vai crescer se os irmãos efetivamente não abraçarem essa causa. Nós não podemos ter apenas um título de servos de Deus se nós não cumprimos para com as nossas obrigações. Então, quem falta deixa de ser edificado e deixa de edificar, deixa de cumprir o seu papel no reino. Então, assumam responsabilidades, queridos. Se tem algo importante nesta terra, é a obra de Deus. Nós precisamos arregaçar as nossas mãos e trabalhar para o reino. Conquanto tenhamos as nossas obrigações no mundo, nada pode superar o nosso amor para com Adonai. E aliás, mandamento de Yeshua, Mateus 6,33, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça, e as outras coisas são as outras coisas. Então é uma questão de prioridade, e aí nós precisamos fazer isso. Então, mais uma vez, conclamo os homens para que assumam aí o seu papel. Nós precisamos de prosseguir com esse trabalho, e cada um é importante. Shaul, quando ele fala da disposição no reino em relação aos membros do corpo, ele fala daquele que aparentemente tem menos valor e da importância dele. Então ninguém é dispensável, cada um de nós tem a sua importância no reino. Pois não? Quando você perguntou porque Jacó venceu, André e eles estavam fazendo uma ponderação aqui que ele perseverou, ele não desistiu de lutar contra eles em Arabiá. Aquela luta continuou, chegou a um ponto que foi lutando contra esse mundo. Me abençoa, agarrou o Senhor da terra e falou do povo. Então a gente se vê assim muitas vezes, como mediador aqui em Provérbios 30, que fala assim: a gente vai lutando contra a nossa natureza, vai vendo no dia a dia coisas que a gente faz, reações que a gente tem muitas vezes, à medida que a gente se aproxima mais de Deus, vai vendo mais os nossos pecados, E ele fala assim: sou mais ignorante do que qualquer outro, e não tenho entendimento que o homem deveria ter. Não aprendi a sabedoria e não tenho conhecimento do Santíssimo. A gente se sente assim, lutando, chega nessa vitória, a gente se agarra a ele e fala: quem misericórdia de mim? Não desespero. Gente, é uma experiência espiritual que todos nós precisamos passar por ela, não é? Nós temos que assumir isso. Esse é o reino, é chegar nesse momento dessa luta, de renunciar, de tomar uma posição, de assumir responsabilidade. Foi o que aconteceu com Jacó aqui. Entre a inclinação para o mal, ele buscou ali de fato, e a partir de então vencer essa inclinação, trazendo os princípios, tudo aquilo que ele já havia vivido, e fazendo um compromisso de agora em diante de efetivamente se manter no caminho do bem, deixar que a Yetzer Hatov prevaleça sobre a Yetzer Hará. Agora, para vencer isso, eu preciso de renúncia.
Mais uma vez, Yeshua nos dá a fórmula. Nós sabemos, queridos, e a Brit Hadashah, ela é generosíssima acerca de descrever essa inclinação. E é isso que nós não podemos desprezar. Porque quando nós olhamos para a Torá, olhamos para um episódio desse, né, olhamos para os estudos rabínicos, e aí tem vários focos, eu poderia citar aqui, eu separei aqui mais de 10 nomes dentro do nosso povo, de pessoas que buscaram dar explicação para isso, mas quando eu olho para a Brit Hadashah, Novo Testamento, onde nos mostra na prática o que nós somos, eu falo, gente, não tem como abrir mão desse ensino, não tem como abrir mão dessa literatura, da literatura dos discípulos, dos emissários de Yeshua, que deixaram registrados. Então, tudo que foi escrito é para o nosso ensino. E aí o seguinte, lá em Gálatas 5, 19, 21, fala assim: as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas. Do mesmo modo como já os adverti, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Adonai. Pois não. Você fez uma pergunta essa semana sobre essa paraxá também, no ponto de Teshuvah. Você perguntou assim: qual é o momento exato que Deus nos perdoa? Uhum. Eu achei muito profundo, porque a gente aprende assim: meus pecados já foram perdoados. É muito vago. E aí, você podia falar com a resposta? Fizemos esse exercício na quarta-feira também, Então, quem não está vindo nem está perdendo. Fizemos esse exercício na quarta-feira. Perguntamos quando que os nossos pecados são efetivamente perdoados. E qual é a resposta, gente? Deixar de praticar o mais grave. Exatamente. É quando aquele pecado, quando nós já não somos mais vencidos por aquele pecado, ou seja, nós deixamos de praticá-lo. Aquilo que me pegou não me pega mais. Então, a partir dali, eu estou aprovado. A partir dali, eu estou apresentando esse fruto aqui de vencer a Yetzer Hará. A partir de então, eu obtenho o perdão do Eterno. É o arrependimento verdadeiro. Então, é aí que eu tenho o perdão. O texto lá de Romanos que eu separei aqui, Romanos 5,12: por isso que assim por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E desse mesmo modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Romanos 8, 9, querido, fala assim, como sendo uma solução. Paulo discorre lá em Romanos 7, depois eu vou citar alguns textos de Romanos 7. Ele discorre sobre Romanos 7, sobre essa dualidade aqui de inclinação, da nossa inclinação. E aí lá em Romanos 8, verso 9, ele fala assim, olha, no entanto, ou seja, antes era assim, mas agora, vocês não vivem mais em harmonia com a carne, mas com o Espírito. Se o Ruach HaKodesh, se o Espírito de Deus realmente mora com vocês. Então, Paulo, ele faz aqui um teste, Ele fala assim, olha, mas vocês não estão mais vivendo em harmonia com a carne, ou seja, eu espero que isso não esteja acontecendo. Mas com o Espírito, se de fato o Espírito de Deus mora em vocês. E aí ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Yeshua, que obviamente é o Espírito do Pai, porque o Pai assim o ungiu, essa pessoa não pertence a ele. E aí lá em Colossenses 3, 5, 10, outro imperativo. Qual seja?
Portanto, queridos membros do corpo, façam morrer com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Adonai. A conduta de vocês também era assim, passado. Todos nós andávamos assim. Só que isso é coisa do passado, no seu anterior modo de vida. Verso 8: mas agora vocês devem abandonar tudo isso: a raiva, a ira, a maldade, palavras ofensivas, e devem eliminar conversa obscena da sua boca. Não mintam uns aos outros. Você deve se despir da velha personalidade com as suas práticas e se revestir da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. Então, queridos, isso aqui são passos práticos do que devemos fazer para obtermos vitória na nossa luta diária, né, em relação à nossa inclinação. Eu só achei importante na quarta-feira, porque Yeshua nos perdoa os pecados, né? Mas aí ele fala: vá, não peques mais. E aí nós complementamos, né? Isso, exatamente. Nós complementamos. Então, quando Yeshua disse: vai e não peques mais, importante isso aqui, gente, a questão do perdão, porque na flexibilização do mundo, né, Yeshua nos perdoa e no máximo ele fala: vai e não peques mais. Só que esse verso ainda está pela metade, né? Yeshua fala assim: vá e não peques mais para que não suceda coisa pior. Ou seja, é um comprometimento de techuvá verdadeira, né? Techuvá verdadeira é o retorno querendo fazer o que é certo. Então, nós obtemos o perdão? Sim. Então, agora nós vamos prosseguir não mais com aqueles erros que praticávamos antes. Nós temos que progressivamente avançarmos para aquilo que nos está proposto. E também Shaul fala sobre isso, né? Eu esqueço das coisas que para trás ficam, avançando rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Yeshua, que é o padrão de excelência comportamental diante do Pai. Yeshua nos ensina a fórmula de como agradar o Pai. Por isso a palavra diz que Ele é primogênito entre muitos irmãos. Ele está nos aguardando como irmãos, sendo Ele as primícias, para que nós o acompanhemos, passemos pelo mesmo caminho. Eu sou o caminho, disse Ele. Então, só seguindo as pisadas dele é que nós vamos atingir aquilo que Ele espera de nós, aquilo que o Eterno propôs por meio dele. Então, essa é a nossa luta. A luta de Jacó lá atrás é a nossa luta hoje diária. E nós temos que compreender isso e dar passos práticos. Não adianta, gente, nós ficarmos presos em filosofias e conhecimentos sem transformar isso em passos práticos. A palavra, quando o Eterno ele declarou que a palavra dele não volta vazia, mas ela faz o quê? Ela produz resultados. Ela produz os resultados para os quais ela foi enviada. Então, não há nada solto na palavra, não há nada inócuo na palavra. Tudo que o Eterno deixou registrado, a palavra, uma vez proferida, ela produz aquele resultado e volta para Ele com resultado. E para nós que somos seus servos, nós temos que aprender a fazer o bom uso disso, Efésios 4:24. Revistam-se, pois, da nova personalidade. Ou seja, agora nós estamos buscando evidenciar a Yetzer HaTov, aquilo de bom
que o Eterno está nos proporcionando. Vamos nos revestir dessa nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e fidelidade e lealdade. Que nós possamos, de fato, nos revestirmos dessa nova personalidade. Versos 31 e 32 do mesmo capítulo 4 de Efésios. Abandonem todo tipo de ressentimento. Abandonem a ira, a raiva, a gritaria, palavras ofensivas, toda maldade, mas sejam bondosos uns para com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Adonai nos perdoou liberalmente por meio de Yeshua. Então, gente, o Eterno nos perdoa mediante Yeshua. E aí nós agora, nesse processo de perdão, nos revestindo então da nova personalidade, nós vamos seguir edificando uns aos outros, sendo bondosos, compassivos, perdoando liberalmente dentro do corpo, de modo que esse corpo possa se solidificar e que esse corpo seja apresentado de fato para o Eterno como o projeto de congregação que ele elaborou desde o princípio. Essa é a congregação. Desde que o Eterno tirou o nosso povo do Egito, ele trabalha com o conceito de corpo, de congregação. E nós citamos vários exemplos de como, por causa do pecado de um, o Eterno punia a coletividade. E aí, fora do corpo, o mundo fala assim, mas o que eu tenho? Aliás, alguns falam isso até hoje, O que eu tenho com o pecado de Adão? O que eu tenho com o pecado de fulano? Fulano pecou e agora o Eterno está punindo toda a congregação? E, gente, isso é a seriedade do projeto de Deus. É por isso que nós temos que nos posicionar, porque uma vez enxertados no corpo, nós somos corresponsáveis, tanto da edificação quanto de queda. E se existe um comando para edificar, para construir, aquele que estiver trabalhando de forma inversa, ele não apenas morre, mas ele pode levar outras pessoas com ele. E é óbvio que isso trará responsabilidades. O nosso papel no reino é um papel de responsabilidade. Nós fazemos parte da família de Deus. O que é mais precioso que isso? Nós estamos comentando aqui, um pouquinho fora do exemplo, que às vezes a gente acha difícil no povo ter que se sujeitar, andar na luz, que coisa difícil, mas vai ter problema lá no mundo, as pessoas no mundão para ver como é que é, Ficam vindo para nós até na orelha e só querendo graça, sem dó nem piedade, Pois é. E aí, gente, dentro do projeto de Adonai, onde ele fala que a multiforme sabedoria dele se manifestaria no meio da congregação, no meio do corpo, nós sabemos que nesse mesmo corpo nós encontramos problemas. Isso é óbvio. Joio e trigo está noticiado desde lá atrás. Então, assim, isso aí a gente sabe lidar com essas coisas. Agora, nós precisamos assumir uma postura de seriedade para com o reino. E nós sabemos hoje, principalmente, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo 3,1 fala sobre isso. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Agora, por quê? Porque os homens, ou melhor, as pessoas, só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais. Gente, como que pensar num negócio desse? Deslealdade no reino? Desnaturados, não estão
estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres do mundo em vez de amar a Deus. Olha aí. 3. Estou lendo já o capítulo, verso 4. Verso 5 agora. Manterão, olha aqui, e manterão, gente, presta atenção aqui, e manterão uma aparência de devoção a Deus. Olha o perigo. Pois é. Está vendo? Fazer tudo isso e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. O que é rejeitar esse poder? Exatamente, é rejeitar uma mudança, exatamente, e querer continuar sendo independente, agir por conta própria. Olha o perigo. E aí a ordem: destes, afaste-se. Gente, isso aqui está em Timóteo, eu não estou criando nada não. Está no capítulo 3 de Timóteo. De 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 3. Destes, afaste-se. Dentre eles, verso 6, dentre eles surgem homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e cativam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, movidos por vários desejos, as quais estão sempre aprendendo, sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Gente, por que uma pessoa não consegue chegar ao conhecimento exato da verdade? Como assim que a pessoa está sempre aprendendo e ela não consegue chegar ao conhecimento exato da verdade? O que é necessário para chegar ao conhecimento exato da verdade? Arrependimento, mudança de atitude, arrependimento sincero. A Bíblia fala também que o zombador busca sabedoria. Essa é a palavra. A questão da zombaria. O que é um zombador? Um zombador, ele está sempre buscando o conhecimento, mas ele não chega a esse conhecimento, a exatidão da verdade. Por quê? Qual que é o conceito de zombador? O zombador, ele é uma pessoa que ele brinca com tudo, ele acha que ele está acima de todas as leis, inclusive de Deus. Ele brinca até com as coisas de Deus, com a palavra, sempre faz uma piada. O zombador é aquele que despreza de fato a palavra, né? E aí, claro que entra esse cunho também de, às vezes, jocoso, né? De brincadeiras, de flexibilização, de relativização, e isso faz com que não se atinja o plano do Eterno no sentido de nos revelar a verdade. É aquela coisa assim que é tão óbvia, é um princípio tão óbvio que aquilo não cai. Na Haftarah de hoje fala sobre isso, nós já comentamos, né, a questão do entendimento, não chega nunca ao entendimento. A palavra de Deus diz que não volta vazia, mas ela precisa ser ouvida, né? Então, se ela não for ouvida, nesse caso aí, ela está voltando vazia. Veja bem, eu diria que a nossa responsabilidade está em proferi-la, né? Nós temos que proferir a palavra. Ao proferirmos, obviamente alguém vai ouvir. Agora, o que acontece muitas vezes? É que nós não proferimos. Quando acontece algo, que é o momento de nós exortarmos com a palavra, para que produza os resultados, nós perdemos essa oportunidade. Ao invés disso, nós falamos assim: ah, mas tudo bem, isso acontece. É direito seu, você tem direito de ser feliz. Você pode fazer isso, como todo mundo faz, né? Quer dizer, a oportunidade que o Eterno nos dá para que a palavra dele seja pregada, proferida, diga-se, e nós não proferimos. Por quê? Porque em nós, o nosso coração não está cheio dela. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, não é isso? A própria palavra atesta isso.
se nós não estivermos prontos para admoestar um irmão na palavra, gente. Não é conselho pessoal, não é a minha opinião. Eu penso assim, eu acho que você deveria fazer isso. Mas peraí, o que a palavra diz? Nós falamos sobre isso na semana passada, até o Rafael que pontuou. Um conselho, até um conselho que nós recebemos, nós temos que aferir, conferir se aquele conselho está plenamente de acordo com a Torá, porque virão conselhos anti-Torá, contrários à Torá. Mas como assim? Será possível que um irmão vai dar conselho para outro irmão contra a Torá? Não se iludam, gente. Não se iludam. É nessa luta aqui, de inclinação do bem contra o mal, o adversário vai utilizar, e se uma pessoa não tiver muito concentrada, muito cheia da palavra, ela vai cair. E depois vai assim, puxa vida, por que eu fiz isso? Aquele conselho não procede de Deus, por que eu dei aquele conselho? E aí, mais uma vez, aquilo que fazemos, isso traz consequências, tem responsabilidades. Olha aqui o medo de Jacó durante toda essa luta, ele passou uma noite inteira lutando, uma noite inteira, preocupado aqui, com aquilo que ele tinha feito 20 anos atrás. Quão bom seria se não tivesse havido essa preocupação, essa prisão por 20 anos. E tem pessoas presas aí por muito mais tempo que isso, gente. Não conseguem fazer um processo de volta, de techuvá, de libertação. Por quê? Porque ainda está presa em si mesmo. Precisa de lutar consigo mesmo. Ela não consegue se libertar. Não é capaz de se entregar plenamente ao Eterno. Eu lembro um exemplo disso, aquela história lá de um alpinista que caiu ele caiu lá, ficou preso numa corda, disse que ele estava a poucos centímetros do chão, só que estava no escuro, ele não sabia, e ele ouviu uma voz, e ele orou, pediu a Deus para que o salvasse e tal, e uma voz falou com ele, corta a corda, e ele, de jeito nenhum, porque ele tinha caído num despenhadeiro, se ele cortasse, ele não sabia que distância estaria do solo, e de novo a voz, corta a corda, e ele não cortou, e no outro dia encontraram ele congelado. É só uma história, tá, gente? Não me pergunta detalhes, não. Mas aí, ele estava a 30, 20 centímetros do solo. Ele faltou o quê? Confiança. Aí tem gente que fica preso nessa corda, morre ali congelado, mas não corta a corda. Ou seja, não depende da voz de Deus. É triste isso. Gente, interessante que eu fui ver um estudo aqui, e ele fala o seguinte: a palavra diabo, ou acusador, ela aparece 33 vezes em toda a Escritura. Satã, como opositor, aparece 52 vezes. Então, a figura dele aparece 52 mais 33, 85, e tem 2 vezes que aparece personificado, que é quando ele tenta Yeshua, e também naquele episódio de Jó. Então, no total aqui seriam 87 vezes que tem essa figura nas Escrituras. Pois não? E toda vez que Yeshua chama Pedro de Satã? Não, ele não chama Pedro de Satã. Depois eu explico. Mas todas essas vezes, gente, à exceção dessas 2 que foram pessoais ali, personificando ali, tanto em Jó quanto lá com Yeshua, todas as outras 85 vezes, o surgimento do nome Hassatã, ou acusador, ou diabo aí que seja, ele está nesse sentido, empregado nesse sentido de Yetzer Hará. Ou seja,
é o que efetivamente é colocado como um teste para nós, né, para que nós possamos fazer aquilo que o Eterno espera que façamos, né? Nós já falamos sobre isso, né? O papel de Hassatan. Quem criou Hassatan? O próprio Eterno. Ele tem um papel, e o papel dele, ele vai cumprir o papel dele até o fim. Até o fim dele já está pré-determinado, definido, mas ele vai cumprir esse papel. Agora, isso é para nós, para que nós possamos, nessa luta pessoal, vencer esse acusador. Ele está para nós, gente, agora, toda vez que há essa oposição, aí que Yeshua entra para que nós escolhamos o lado certo. Porque Yeshua, quando confrontado com ele, apresentou a verdadeira essência da palavra. Ele veio com a palavra mostrando, e é sempre assim, tome cuidado. A palavra é colocada de uma forma fermentada, sofisma. E aí, se não tiver afiado, acaba caindo. Agora, Yeshua, obviamente, apresenta para ele o teor exato da palavra. Não, está escrito isso, isso e isso. Então, ele consegue vencer pela palavra verdadeira. Abram em Romanos 7, por favor. Romanos 7, a partir do verso 14. Romanos 7, a partir do verso 14. Vejam aqui, queridos. Porque bem sabemos que a Torá, a lei, a instrução, ela é o quê? O Espírito. Espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a Torá, com a instrução, com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, isso aqui só para mostrar a nossa inclinação. Agora vem vitória sobre tudo isso. Isso aqui é só para mostrar a dualidade. Aí ele encerrará. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele começa. Graças a Adonai por Yeshua, o Messias, o nosso Adon, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E aí ele diz, já não há condenação para os que estão em Yeshua, porque a lei do Espírito da vida em Yeshua te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne... Gente, por que a lei estava enferma pela carne? Não estava sendo colocada em prática.
estava sendo evidenciado. A guarda legalista também É exatamente isso. É a forma de cumprir, é achar que é não cumprir da forma como deveria ser cumprida. Então, o mandamento ele tem uma finalidade. Quando nós não fazemos da forma como ele foi determinado, ele não cumpre o propósito. E nisso se torna enfermo. Enfermo pelo nosso descumprimento, ou pelo cumprimento parcial, ou cumprimento defeituoso. Então nós fazemos com que a lei fique enferma, com que de fato nós não consigamos extrair ali tudo aquilo que o Eterno espera de nós. O que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando Yeshua em semelhança de carne e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Adonai na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos, agora olha aqui, que se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós continuarmos andando segundo a carne, o que vai acontecer? Não vai ter nenhum efeito. Nós vamos perecer. Então, o preceito da lei só vai cumprir em nós, ele só é cumprido em nós, se nós não andarmos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Verso 5: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Isso aqui se encaixa na palavra que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Porque, verso 6: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não pode, porque estará sempre buscando o próprio interesse, não o interesse do Altíssimo. E aí no verso 8 ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Adonai. E aí a solução: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, já foi lido, o Espírito de Adonai habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Yeshua, esse tal não é dele. Se, porém, Yeshua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Yeshua. Quem que ressuscitou Yeshua? Adonai, óbvio. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Ruach HaKodesh que habita em vós. Então, gente, isso aqui harmoniza com Ezequiel 36, 27, onde diz que nós recebemos o Ruach para essa finalidade. Olha aqui: o Eterno vivificará também o nosso corpo mortal por meio do seu Ruach que em nós habita. E ele fala que ele nos dá o Ruach, ou ele só dá o Ruach para aquele que o obedece, para aquele que está disposto a obedecer. Ninguém que não tenha pretensão de andar em obediência a Adonai em todas as coisas receberá o Ruach HaKodesh. É o que diz a palavra. O mundo diz que obedece. Pois é. Obedece o quê? É só ver, aí Yeshua fala, pelos frutos, pelos frutos nós reconheceremos. Romanos 12, 2: parem de amoldar este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Adonai. Então, gente, quando fala aqui, Shaul fala: parem de amoldar esse mundo, renovem-se pela transformação da vossa mente. Ou seja, introduzamos esses conceitos. Toda mudança ela começa na mente, gente. Toda mudança.
Aliás, o próprio conceito de techuvá, né, e aí, buscando aí um conceito de metanoia, é mudança de mente e de atitude. Então, tudo começa na mente. Né? Nós primeiro elaboramos, pensamos, planejamos, para depois executarmos. E isso é tanto coisa boa quanto coisa ruim. Tá? O pecado também é assim. Ele vai sendo gerado até que ele é consumado. E aí produz morte. Né? É o que diz a palavra. Já estou finalizando. Eu finalizo, queridos, com o texto de Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: pensemos uns nos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Chegou um dia aqui para Yaakov, um dia decisivo, né? Um dia que ele pensou que ele fosse sucumbir com toda a sua parentela. E ele tomou aqui uma posição com Adonai. Que nós também possamos assumir esse compromisso, gente. Nós não estamos num programa universitário, nós não estamos num programa de mundo, mas num plano espiritual de redenção para a nossa alma. Nós estamos aqui buscando um mundo vindouro, buscando ouvir um dia: vinde benditos de meu Pai, apossai-vos do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Tudo que Yeshua nos fez por nós, o que Ele nos ensina, o que estamos fazendo com esse ensino. Que o Eterno tenha misericórdia de nós e que possamos de fato cumprir toda a vontade que Ele já designou para nós. Shabbat Shalom a todos.